Vamos lá. Então, essa aqui é a nona quinzena, né? Que vai falar um pouquinho agora sobre frações algébricas. A gente viu um pouquinho sobre expressões algébricas, né? Como é que a gente fazia contas com elas, como é que a gente somava, subtraía, multiplicava e dividia as expressões algébricas. E também como é que calculava as potências delas, tá? E agora a gente vai ver frações algébricas. O que seria uma fração algébrica, né? Fração, como todo mundo sabe, né? Ela é composta de dois números, um que fica em cima e um que fica embaixo, né? Esse aqui de cima é chamado numerador e o que fica embaixo é chamado de denominador. A fração, ela é considerada algébrica quando ela tem letra no denominador, tá? Toda vez que vocês virem a palavra algébrica, álgebra, envolve letra, tá bom? Então, fração algébrica é uma fração que vai ter letra. Letra aonde? No denominador, tá? Então, às vezes vai aparecer uma letra aqui embaixo, ok? Tudo bem por enquanto? Sim. Ok. Então, fração algébrica é aquela fração que aparece letra no denominador. Denominador é o de baixo, numerador é o de cima, tá? Alguém confunde isso daí, numerador com denominador? Não. Não? Todo mundo sabe, né? O que é o quê? Beleza. Então, olha aqui um seguinte exemplo. O professor Jorge pretende elaborar uma lista de testes para os seus alunos. Então, uma lista com vários testes. Essa lista valerá 60 pontos no total, ou seja, essa lista com um monte de testes vai valer 60 pontos. Todos os testes terão o mesmo valor. Qual será o valor de cada teste se a lista tiver 20 testes? Então, o que ele fez? Pegou a quantidade de testes, a quantidade de pontos, que é 60, e dividiu pelo número de testes, que é 20. Quando ele fez essa divisão, deu esse resultado. Isso quer dizer o quê? Que cada teste vale 3 pontos. Ok? Alguma dúvida disso aí? Acho que não. Ok. Então, o que ele fez, né? Para saber quanto vale cada teste. Pegou a quantidade de pontos totais e dividiu por a quantidade de testes. 60 pontos em 20 testes, cada teste vale 3 pontos. Agora, se fosse 15 testes, né? Eu pagaria os 60 pontos e dividiria por 15 testes. Quanto que daria essa divisão? 60 dividido por 15? Tá escrito aqui. 4. 4, né? Então, cada teste valeria 4 pontos, né? 4 pontos. Beleza. Então, para que eu saiba a quantidade de pontos que cada teste vale, é só pegar 60 e dividir pelo número de testes, não é? Uhum. Sim, né? Porque o total de pontos é 60. Se eu tivesse 10 testes, eu ia pegar 60 e dividido por 10, que daria 6 pontos. Se fosse 5 testes, ia pegar 60 e dividido por 5, que daria 12 pontos. Então, qualquer número de testes que eu tenha, é só fazer 60 dividido por ele, tá? Então, se fosse x testes, eu ia pegar 60 e dividir por x, tá? Então, isso aqui é uma fração algébrica, que representa o quê? Quantos pontos terá cada teste. Ok, pessoal? Ok. Então, estou sempre pegando 60 e dividindo pelo número de testes. Então, 60 pontos dividido pelo número de testes que a gente representou aqui por x. Tá? Alguma dúvida por enquanto? Não. Beleza. Não. Outra possibilidade aqui, né? Você tinha x testes. Aí você foi e retirou 8 testes da lista original. Então, qual vai ser a nova fração algébrica? Seria 60 dividido por x mais 8. Por que x menos 8? Por que seria isso, né? Não tinha x testes inicialmente? Não era x que ele falou, ó? Se a lista tiver x testes.
Aí o que ele fez desse x? O que ele... Tirou 8. Retirou 8, por isso que eu estou fazendo menos 8, tá? Então, era essa quantidade, só que foi retirado 8. Pensa assim, o professor achou que era muito e, vou tirar 8 dos testes, entendeu? Então, seria essa expressão algébrica que representaria a quantidade de pontos cada teste. Alguma dúvida por enquanto? Até agora não. Não. Ok. Então, é basicamente isso que a gente vai tentar fazer. Pegar essas expressões escritas, assim, no português, né, em palavras, e transformar isso em fração algébrica, tá? Então, essas expressões, 60 sobre x, 60 sobre x menos 8, são frações que apresentam, né, variáveis, que é as letras, no denominador. Então, é chamada de fração algébrica, que é o que eu já tinha dito para vocês. Se possui letra no denominador, é fração algébrica. Aqui, ó, a gente tem outros exemplos, ó, de fração algébrica. Tudo que tem letra embaixo é fração algébrica, tá? Então, para ser fração algébrica, tem que ter letra no denominador. Então, aqui nós temos 3 exemplos aqui, ó. O numerador e o denominador são polinômios, tá? No denominador aparecem uma ou mais variáveis. Então, isso aqui, ó, isso aqui em cima e embaixo, são polinômios, tá? O que era polinômio, né? São aquelas expressões que aparecem em mais de um termo, tá? Então, aqui nós temos vários polinômios, né? E embaixo pode ter uma letra ou mais, tá bom? Dúvida por enquanto? Não. Beleza. Agora, no primeiro exemplo, esse exemplo aqui, tá, pessoal? Ó, nesse exemplo aqui, no primeiro exemplo de fração algébrica, vamos substituir o A por 1 e o B por 3. Então, aonde aparecer a letra A, eu vou colocar o número 1. Aonde aparecer a letra B, eu vou colocar o número menos 3. Vou fazer isso aqui do lado, tá? Olha. A vai ser igual a 1 e o B vai ser igual a menos 3. E a fração é aquela ali, ó. A mais 2B sobre 5A sobre 5A menos 1, tá? Beleza. Então, aonde aparecer A, eu ponho 1, e aonde aparecer B, eu ponho menos 3. Ok. Vamos, então, reescrever isso daí, substituindo, tá? Olha aqui, a primeira coisa que aparece é a letra A. Quanto que a letra A vale? 1, né? Olha aqui, ó. A vale 1. Então, vou pôr o número 1. Aí, depois, seguindo aqui, ó. Mais 2. B. Quanto que vale a letra B? Menos 3. Menos 3. Então, 2 vezes menos 3. Lembrando, quando não aparece nada entre o número e a letra, é vezes. Então, 2 vezes menos 3. Agora, embaixo, ó, temos um 5 vezes o A. Quanto que vale o A? 1. Menos 1. Então, a única coisa que eu fiz aqui foi trocar. Aonde apareceu A, eu coloquei 1. Aonde apareceu B, eu coloquei menos 3. Então, deixa eu só passar aqui de colorido os que eu mudei. Certo. Deixa eu arrumar aqui que ficou meio estranho. Menos 3. Alguma dúvida por enquanto? Não. Beleza. Então, agora eu vou resolver essa continha, tá? Vou resolver quanto que isso aqui vai valer. Primeiro, a gente faz as continhas de vezes, né? Ó, vamos primeiro o joguinho de sinal. Esse 1 aqui eu vou repetir, tá? Esse primeiro 1 aqui eu repeti.
Agora o joguinho de sinal. Mais com menos. Mais com menos é o quê? Mais? É menos, tá? Se os sinais é diferente, é menos, tá bom? Então, mais com menos vai dar menos. Beleza. Quanto é 2 vezes 3? 2 vezes 3. 6. 6. Então, em cima ficou 1 menos 6. Agora, vamos para a parte de baixo. Quanto que é 5 vezes 1? 5. 5. Isso. Aí vem aqui 5 menos 1. Menos 1. Tá bom? Então, só repetir a outro restinho da conta aqui. Fiz só as multiplicações por enquanto. Agora, a gente vai resolver isso aí. Vamos lá. Quanto que é 1 menos 6? 5. 5 negativo, tá? Porque como 6 é maior e o sinal dele é menos, a gente deixa negativo, tá bom? Tipo assim, eu tenho R$1 e uma dívida de 6, se eu pago eu ainda fico devendo 5. Beleza, agora aqui embaixo, quanto que é 5 menos 1? 4. 4, tá? Então, pessoal, se lá naquela fração algébrica, essa aqui que está escrita de preto, eu trocar a letra A pelo número 1 e a letra B pelo número menos 3, eu vou obter como resultado menos 5 quartos, ok? Alguma dúvida por enquanto? Não. Beleza, Já, professor. ok. Continuando aqui, deixa eu ver o que mais ele colocou. Tá. Esse menos 5 quartos, pessoal, esse valor que deu ali, ó, menos 5 quartos, eu posso escrever assim, ó, menos 5 quartos, tá? O menos como se fosse da fração inteira, não só do número 5, tá? Ou assim, né? Ou eu posso colocar embaixo também. Assim, ó. Tá? Tudo é igual. Tem que aparecer um sinal de menos em algum lugar aí. Certo, gente? Certo. Eu também posso fazer a divisão de 5 por 4, tá? Se eu fizer essa divisão 5 para 4, pensa assim, R$5 dividido para 4 pessoas, né? Essa conta, né, como é negativo, vai dar menos 1,25, tá? Então, se eu pegar R$5 e dividir entre 4 pessoas, eu tenho que dar 1,25 para cada uma. Certo? Alguma dúvida? Não. Beleza. Então, o que a gente viu até agora? Viu o que é fração algébrica, né? Que é aquela que tem letra no denominador. Vimos alguns outros exemplos de fração algébrica e vimos quando a gente substitui as letras por determinados números, tá bom? Esse número aqui, ó, ele é chamado de valor numérico. O que é o valor numérico, né? É eu substituir a letra pelo valor que ela está dizendo, tá? Então, esse menos 1,25 ou esse menos 5 quartos aqui é chamado valor numérico da fração algébrica, tá? Que é o valor que eu obtenho quando eu substituo as letras pelos números, tá bom? Deixa eu ver o que mais nós temos aqui. Agora, nós vamos ver um exemplo de um probleminha, tá? Que envolve essas frações algébricas. E o problema é o seguinte. Deixa eu chegar essa página para lá. Flávio tem uma oficina mecânica. Dos X reais que recebeu por um serviço, então X é o quê? É o valor que ele recebeu por um serviço. Então, dos X reais que ele recebeu por um serviço, ele ficou com R$80. Então, ele recebeu X, mas ficou com 80.
E o que ele fez com o restante, né? O restante... Boa tarde, Pedro Henrique. Boa tarde. O restante ele dividiu entre os seus funcionários. Então, dividiu entre seus Y funcionários, ou seja, X é o valor total do serviço e Y é a quantidade de funcionários que ele tem. Ok? Ok. Então tá, então vamos aqui meio que escrever o que aconteceu, né? Ele recebeu X, ficou com 80, o resto dividiu entre seus... Quantos empregados que ele fala que ele tem? Y, entre seus Y empregados. Então, empregados. Beleza. Então, ele recebeu X, ficou com 80. O que sobrou, ele dividiu entre seus Y empregados. E o que ele está perguntando é, calcule o valor numérico... Não, escreva a fração algébrica, né? Primeiro, escreva a fração algébrica que representa a quantia que cada empregado recebeu individualmente. E depois, calcule o valor numérico dessa fração. Para o X valendo 310 e para o Y valendo 4. Beleza. Então, a primeira coisa é, escreva a fração algébrica que representa. Pessoal, quanto que ele vai dividir entre os funcionários? Ele vai dividir os X? O valor todo que ele recebeu, ele vai dividir entre os funcionários? Não. Ele vai dividir quanto? Vamos supor que fosse R$100 que ele recebeu. Quanto que ele iria dividir entre os funcionários? Acho que é 80. Ó, não, vamos lá. Vamos supor, recebeu 100. Recebeu 100. Quanto que ele fala que ele ficou? 80. Ficou com 80. Então, quanto que sobraria para dividir? Para os funcionários? Se você recebe 100, fica com 80. O que sobra, você tem que dividir para umas pessoas. O que sobraria para dividir? Sobraria 20, não era? Sobra 20, não é? Como que a gente faz aqui? Conta que a gente fez para saber quanto que sobra? Como que você sabe que sobra 20? Que conta que você faz assim na sua cabeça? Eu vou... professora, eu não sei explicar não. Eu sei que é 20, sei. Não é 100 menos o 80? É... Não é? Uai, o que sobra não é uma conta de menos? O resto que ficou sobrando não é uma conta de menos? Eu não pego o total que eu recebo, menos os 80, o que sobra, que é os 20, que é o que eu vou dividir entre os empregados? Concordam com isso ou não? Que o que sobra é a conta 100 menos 80. Não, é isso aí não. Certo, então é isso, né? Então, o que ele vai dividir? X menos 80, não é? É o tanto que ele recebeu menos o tanto que ele ficou. Concorda comigo, gente? Sim. Beleza. Então, X é o que ele recebeu menos o tanto que ele ficou. Aí, o que ele fez com esse restante? Dividiu. Dividiu. Então, eu vou dividir entre os Y empregados, tá? Então, essa aqui seria a fração algébrica que representaria o meu problema. X é o que eu recebo de dinheiro pelo serviço. 80 é o que eu fiquei para mim, no caso seria o dono da oficina. E Y seria o que eu vou dividir entre os funcionários. Desculpa, não. O Y seria a quantidade de funcionários. O resultado da conta aqui seria o que cada funcionário receberia,
tá? Aí ele fala, então essa aqui é a primeira parte é a resposta da primeira parte, tá? Então essa aí seria a continha que a gente faz. Né? Se fosse R$200 a ser dividido entre 5 pessoas, R$200 e ele tivesse 5 funcionários. Então, no lugar do X eu ia colocar quanto? Eu ia pôr 200 ou 5? O que vocês acham? Os 200, né? O 200 é o preço do serviço. E o Y eu ia colocar quanto? 5. 5. Então, seria 200 menos 80, que daria 120. E esse 120 eu dividiria entre os 5 funcionários, tá? Então, pessoal, a expressão algébrica que representa isso daí é x menos 80 sobre y. Entendido isso daqui? Sim. Beleza. Então, deixa eu apagar isso aqui, que isso aqui é só um exemplinho. Ok, aí o que mais que ele pede para fazer, né? Calcule o valor numérico dessa fração quando x for 310 e o y for 4. Então, no lugar do x eu vou pôr 310, então x igual a 310 e y igual a 4, né? Ou seja, o serviço custa R$310 e ele tem 4 funcionários, ok? E vamos ver quanto que vai dar isso. Vamos lá. Então, aqui em cima é x menos 80. Quanto que tá valendo o x? 310. Isso, então vai ficar 310 menos 80, tá? Tudo isso dividido por y. Quanto que tá valendo o y? 4. 4, né? Então, o meu serviço custou R$310. Desses 310 eu vou ficar com 80. O que sobrar eu vou dividir entre 4 funcionários. Beleza. Quanto que é 310 menos 80? 230? 230, exatamente. 230. 230. E eu vou fazer o que com 230? Dividir por 4. Dividir por 4, né? Se eu faço essa divisão, 230 dividido para 4, né? Quanto que será que vai dar isso? Pera aí, professor, eu vou abrir a cálculo. aqui. Ai, tá, vai lá. Pensa aí com a sua calculadora. Não, não vou abrir a calculadora não, tá? 30 dividido por 4... Ah, trem difícil. Ó, vamos aqui, ó. Pega o 23. Que número vezes 4 dá perto de 23? Lembrar fazer continha de divisão. 4 vezes quanto vai dar perto de 23? Sem passar. Vocês não lembram como é que faz conta de divisão? Ninguém? Eu olhei pra minha irmã, repete aí. Que número vezes 4, lá na tabuada do 4, ó, que dá perto de 23, sem passar do 23. 20. 20, que é 4 vezes quanto? Opa, pera aí. Deu 20. É 4 vezes quanto que dá 20? É vezes 5, tá? 4 vezes 5 dá o 20. Se eu fizer a continha de menos, sobra 3. Desço o 0. Que número vezes 4 dá perto do 30? Peraí, eu vou... Qual é a pergunta? Que número vezes 4 dá perto de 30? Continhas de divisão, vamos lá. 4 vezes 8. 4 vezes 8 passa. Assim, é perto sem passar. Tem que ser o menor. Ah, sem passar. Isso. Então é 7. 7. Isso, 4 vezes 7 que dá 28. Sobra 2, tá? Aí, professora, não tem mais número para descer, mas eu quero continuar a minha conta. Porque como aqui é dinheiro,
existe centavos no dinheiro, não existe? Então, esse 57, alguma coisa. Então, eu acrescento um zero e uma vírgula. Que número vezes 4 que dá 20? Vezes 4 que dá 20. Isso. 5. 5 que dá 20, sobra zero. Ou seja, cada funcionário vai receber R$ 57,50, tá? Então, se o serviço que ele fez custar R$ 310 e ele tiver 4 funcionários, cada funcionário vai receber R$ 57,50. Entendido isso daqui? Entendido. Então, essa continha, se a gente tivesse que trabalhar sempre com essa continha, né, sempre trocando x e y, a gente sempre ia usar essa regrinha aqui, ó. Pega o valor recebido menos 80 e divide por y, que é a quantidade de funcionários. Tá bom? Tá bom. Beleza, né? Beleza. Ficou alguma dúvida nisso aqui? Não. Ok. Não, professora. Então, pessoal, Não ficou, mas... Eu tava falando com a minha mãe, eu não ouvi nada, professor. só perguntei se tem dúvida. Ah, tá. Tem Não dúvida. temos dúvidas, mas também não pergunte para nós. Quer que eu faça uma prova disso aqui, não? Não, por favor. Não. Olha, Tá maluco, filho? bom, pessoal, então, por hoje eu vou parar por aqui, tá bom? Na nossa próxima aula, a gente vai continuar vendo aqui o conteúdo, tá bom? Não precisam, pessoal, vocês não precisam copiar as explicações. Vocês só vão copiar as perguntas e responder, tá? As atividades começam aqui, ó. Começa aqui que vai da número 1 até a número 8, tá bom? Então, eu vejo muitos alunos copiando toda a explicação, não precisa disso, tá? Quer copiar, copia, mas não é obrigado.